Salve, salve, seus doido maluco por graxa, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal da Garagem 21, a sua oficina especializada em diagnóstico e injeção eletrônica. Beleza? Obrigado pela presença de todos vocês e bora para mais um videozinho aqui do nosso dia a dia, da nossa oficina. E hoje, o que nós pegamos? Bora lá! Hoje vamos de Honda Fit, carrinho muito legal, hein? Difícil vir desses carros aqui para fazer um trabalho mesmo, né? Sempre vem para uma revisão, né? Mas vamos lá, carrinho já totalmente encapado, limpinho, do jeito que a gente trabalha aqui. Nosso checklist prontinho também. Então bora lá, relato da cliente, são dois problemas aqui. Primeiro que é o seguinte, ao pisar no freio, de vez em quando dá uma certa trepidação. E a gente sabe que trepidação em freio pode ser variáveis situações. Desde um disco empenado, desde um problema no sistema de freio, enfim, são N situações aí. Mas nós já identificamos duas situações. Eu já fiz aqui o teste, né? Já fiz aqui a medição dos discos de freio, não é disco de freio, já fiz outros diagnósticos, só que é o seguinte, aí o segundo problema que ela relatou qual que é? Assim que ela abriu o cofre do motor, ela achou um vazamento. E claro, a hora que nós viemos fazer o diagnóstico aqui do vazamento, o que nós encontramos aqui? Justamente, ela estava correta, nós temos um vazamento de fluido de freio aqui. Para quem não conhece, essa peça se chama válvula equalizador de pressão de fluido de freio. Beleza? Eu já explico para que ela funciona. Então nós temos aqui, né? E isso inclusive pode sim causar trepidação no veículo, tá? Então o que nós vamos fazer? Esse carro aqui eu já fiz o diagnóstico, já sei o que é, vou passar o relato para o cliente, mas eu quero explicar para vocês aqui o sistema certinho de como funciona. Uma outra coisa muito importante que a gente pratica aqui no diagnóstico, tá? É ver como que está a situação do fluido de freio. Para isso nós temos esse aparelhinho aqui, que é um diagnóstico para fluido de freio, tá? Então, para quem não sabe, o fluido de freio, ele retém muita umidade do ar. Umidade do ar vira o quê? Vira água. A água vira ferrugem, corrosão, enfim. Nesse aparelho de diagnóstico de fluido de freio, aqui marca o seguinte, tá vendo? Ó, 1 a 2% quer dizer que o fluido de freio está com uma proporção boa, tá? E de 3 a 4% já é necessário fazer a substituição. Então a gente vai fazer aqui, eu vou fazer com vocês. Eu já tinha feito, mas quero mostrar. Vamos lá, tá vendo? Tá verdinho, beleza. Então o fluido tá bacana, digamos assim, top de linha. Só que, até por olho nu, a gente vê que o fluido de freio realmente tá bom. Mas aqui não foi trocado. Aqui não foi trocado, aqui foi recolocado. Então, como eu mostrei lá na frente para vocês, né, o sistema lá, quais foram os problemas que nós tivemos. Então, eu vou passar aqui o nosso diagnóstico, como foi feito, e também explicar mais uma situaçãozinha para vocês. Primeiramente, a importância de se fazer a revisão preventiva, né? Muitos aí só fazem o que? A troca do óleo e filtro de óleo, não é verdade? Então, gente, fluido de freio, direção hidráulica, direção, transmissão, tem que trocar os fluidos e os óleos, tá? E cada montadora tem a sua especificação, tem a sua data, tá no seu manual. Se você não tem dúvidas, pergunte para o teu mecânico, olha no manual, puxa na internet, mas faça, porque a dor de cabeça depois é maior, é mais caro, né? Quando a gente vai fazer a corretiva é muito mais caro, porque às vezes não é só uma peça que danificou, às vezes a peça que poderia ter, na época, ter feito lá a sua salvação, ótimo, não, mas ela pode ter causado um outro problema em uma outra peça. Aí fica mais cara a mão de obra, o diagnóstico, a reparação das peças, enfim, vamos lá. No Honda Fit aqui, que pode estar acontecendo com você, ou pode acontecer com você, o que houve? Esse carro aqui, dessa cliente, já está com ela há 15 anos, ela não é uma pessoa de fazer revisões preventivas, ela mesma falou, e nesse caso aqui, ela passou muito tempo sem trocar o fluido, tá? Se ela trocou uma vez foi muito, e foi uma troca muito simples, beleza? Então o que acontece? O fluido tem várias situações, mas dentre delas o fluido de freio, ele retém muita umidade do ar. Essa umidade do ar, ela transforma-se em água. Então a água a gente sabe que enferruja. Então a gente sabe que pelos canos, pelas peças, vai enferrujando, vai danificando, vai dando abertura. Então isso dá entrada de ar falso, isso vai danificando rosca, enfim, são várias situações. Também o óleo muito sujo, muito contaminado, ele pode se criar borra, uma sujeira, isso vai entupindo as galerias do sistema do fluido de freio, certo? E o que acontece? Dá problema também. Outra coisa que naquela peça que eu mostrei para vocês pode dar problema, inclusive no cilindro mestre, naquela própria peça, né, que é a válvula, quando é feita uma reparação, aqueles canos, né, que tem as porquinhas lá, são muito chatos de colocar. Então, eu já vi gente parafusar aquilo torto, rosquear muito forte, aquilo tem um torque certo. Também pode ser um tipo de problema desse, porque aí você pana, né, a abertura lá da rosca, né, começa a dar entrada de ar falso, não rosqueia direito,
vira uma coisa danada. Então, mas no caso ali, pelo que eu verifiquei, né, pelo diagnóstico que eu fiz, realmente a gente tem um problema, né, dentro da peça, né, um entupimento. Então, o que acontece? Já começa, né, a não fazer o seu trabalho devidamente, já não consegue mandar a pressão correta. Então ela começa a expulsar o fluido de freio. Mas enfim, se tiver acontecendo isso com você, leve no seu mecânico, né, para ele fazer um diagnóstico, uma revisão. Se você ainda não fez a troca do fluido de freio, cara, faça, tá? Fluido de freio se troca aí em mais ou menos entre 12 a 16 meses, geralmente um ano também. Então, faça porque vai te garantir. Nesse caso aqui a gente vai passar para cliente o que foi feito, né? Eu já fiz aqui a medição dos discos, tá legal, as pastilhas estão boas, né? Não tem vazamento de óleo, nem lá atrás das rodas traseiras, nem aqui na frente, então tá bacana. Realmente a gente tem um problema na válvula equalizadora, então precisamos substituir. O serviço aqui qual que vai ser? Substituição da peça, limpeza do sistema de freio, troca do fluido, né? Entrar com o scanner para a gente tirar todo o sistema de ar, né, para que o carro fique legal, né, equalizar e poder sair, logicamente fazer os testes e entregar o carro para cliente, tá? Então fique atento com essas coisas mínimas que podem te salvar, né? A revisão preventiva ela sai muito mais barato que a corretiva. Fechou? Então galera, esse aí é mais um vídeo aí daqui da nossa Garagem 21, sua oficina especializada em diagnóstico e injeção eletrônica. Mais um dia a dia aqui junto com vocês. Obrigado pela companhia de todos e até o próximo vídeo. Sucesso e força aí. Fui!